E aí galera, beleza? Vamos fazer mais uma questãozinha aqui. Dessa vez nós vamos fazer uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Diz o seguinte: a equação da reta que passa pelos pontos A de abscissa 2 e ordenada 0, B de abscissa 0 e ordenada 2 e C ponto qualquer genérico x, y. Aqui estão as opções, certo? Nós vamos fazer essa questão encontrando a equação geral da reta. Como faz para encontrar a equação geral da reta? Você pega o ponto genérico, x e y qualquer, e embaixo você coloca as coordenadas dos outros dois pontos dados. Aqui, 2 e 0 são as coordenadas do ponto A, e 0 e 2 aqui são as coordenadas do ponto B. Lembrando que esse ponto genérico, nesse caso veio, mas se não vier, você coloca x e y e faz esse procedimento. Aqui você coloca 1 e 1, porque você vai calcular o cálculo do determinante. E para nós calcularmos o determinante, nós precisamos ter uma matriz quadrada. Nesse caso aqui, se a gente colocasse só as coordenadas dos pontos, você não teria uma matriz quadrada. Por isso que nós colocamos 1 e 1, para ficar uma matriz quadrada. Nesse caso aqui, ficou uma matriz 3 por 3. Sempre vai ficar uma matriz 3 por 3, porque você vai ter dois pontos para encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Ok? Daqui nós temos o determinante e aqui nós vamos fazer o cálculo do determinante. Observe que aqui eu repeti essa matriz anteriormente aqui com o determinante, e aqui eu repeti a coluna 1 e a coluna 2, certo? Aqui agora é só fazer o cálculo do determinante. Esse procedimento aqui nós fazemos para calcular o determinante utilizando a regra de Sarros, certo? É o produto dos elementos da diagonal principal, certo? Isso aqui, essa diagonal principal, nós colocamos os valores positivos, x vezes 0, 0, vezes 1, 0. Dá 0, não precisa colocar. Y vezes 1, dá y vezes 0, 0 não precisa colocar também, é isso? 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Então, essa parte dos elementos da diagonal principal deu apenas o valor 4. Vamos fazer agora os elementos da diagonal secundária, que é essa diagonal daqui. Vou mudar de cor para ficar mais organizado. Vou colocar um azulzinho. 0 vezes 0, 0 vezes 1, 0. Como deu 0, não precisa colocar. 2 vezes 1, 2 vezes x, 2x. Como são os elementos da diagonal secundária, a gente troca o sinal. Se deu 2x positivo, nós colocamos menos 2x. Aqui agora, 1 vezes 2, 2 vezes y, 2y. Aqui é 2y positivo. Como é a diagonal secundária, nós colocamos menos 2y. Daí é só somar esses valores e igualar a zero, porque o determinante dessa matriz aqui tem que ser igual a zero, porque é a condição de alinhamento de três pontos. Então nesse caso aqui fica menos 2x menos 2y mais 4 é igual a zero. Aí você observa, não vê esse resultado aqui. O que você faz? Eu só tenho x e y positivo, então vou multiplicar por menos 1 para ficar positivo aqui, x e y positivo, ao menos, não é isso? Multiplicando por menos 1, vai ficar menos por menos dá mais, você vai trocar de sinal, menos por menos dá mais por menos dá menos, ou seja, multiplicar por menos sempre troca o sinal. Observei novamente que o x e o y estão positivos, mas não tenho nenhum valor que corresponde. O que é que eu posso fazer com a equação também? Dividir por 2. Dividir por 2, os dois membros. 2 dividido por 2 dá 1, fica apenas um x. 2 dividido por 2 dá 1, fica apenas um y. E menos 4 dividido por 2 fica menos 2, igual a 0. Daí nós observamos que a solução é a letra A de avião. Beleza? Ok? Então essa questão aí está resolvida utilizando a equação geral da reta.
Lembrando que você poderia fazer utilizando a equação reduzida também, y é igual a x mais b. Aí você vai substituir os valores de x e os valores de y. Por exemplo, se x aqui, nesse caso aqui, y é 0 e o x é 2. É isso? 0 é igual a vezes 2 mais b. Aí vai ficar 0 é igual a 2a mais b. Organizando isso aqui, vai ficar 2a mais b é igual a 0. Aqui nós substituímos o ponto de ordenada 0 e abscissa x2. Substituímos o ponto A. Agora nós vamos pegar e substituir o ponto B na mesma equação da reta. É isso? Equação reduzida. Ficaria y é igual, vou repetir a lei, ax mais b. Para o ponto B, o y é 2 quando x é 0, não é isso? Fica 2 é igual a vezes 0 mais b. Daí fica 2, a vezes 0 dá 0, mais b. Ou seja, 2 é igual a 0 mais b, dá b. Isso implica que b é igual a 2. Daí agora, encontrei o valor de b, vamos agora encontrar o valor de a. Substituindo b nessa equação daqui, nós temos que 2a mais b é igual a 0, ou seja, 2a mais 2 é igual a 0, ou seja, 2a é igual a menos 2, o 2 estava somando, passou subtraindo, daí fica a é igual a menos 2, o 2 está multiplicando, passa dividindo, sobre 2, daí fica a é igual a menos 1. Daí a equação reduzida seria y é igual, o a é menos 1, fica menos 1x mais b, que é 2. Ou seja, vai ficar y é igual a menos x mais 2. Se a gente passar todos esses valores que estão no segundo membro para o primeiro membro, vai ficar y, o menos x está subtraindo, passa para o primeiro membro somando, mais x, o 2 está somando no segundo membro, passa para o primeiro subtraindo, igual a 0. Observe, y mais x menos 2 é igual a 0. Se a gente trocar a ordem aqui, não altera também. Nós podemos dizer que x mais y menos 2 é igual a 0. Portanto, a alternativa correta, letra A. Certo? Então, tanto faz você fazer pela equação geral ou pela equação reduzida. A equação geral e a equação reduzida é a mesma, porém, aqui fica organizada de uma forma diferente. E quando você tem para calcular a equação de uma reta que passa por dois pontos, você pode utilizar tanto a equação geral, como eu fiz aqui, como a equação reduzida. Só fazendo uma retificação, é que a equação reduzida não serve para casos em que os pontos possuem a mesma ordenada. Por exemplo, essa equação reduzida da reta não serve para esses casos aqui. Por exemplo, o ponto A possui a abscissa 2 e ordenada 3, e um ponto B possui a abscissa 4, por exemplo, e a mesma ordenada, certo? Nesses casos aqui, são os casos em que o gráfico é uma reta paralela ao eixo 2x, certo? Aí nesse caso não serve a equação reduzida da reta. Aí quem vai solucionar é apenas a equação geral da reta, tá ok? Então, só esclarecendo que a equação reduzida tem suas limitações, assim como a equação segmentária e como o próprio nome. A equação geral serve para todas e quaisquer equação da reta. Nesses casos aqui ainda, você teria uma terceira opção, que é observar que esses pontos A e B é exatamente os pontos em que cortam os eixos. Aqui, nesse caso, o y é 0, ele vai cortar o eixo do x, e esse ponto B, o x é 0, vai cortar o eixo y em 2. Vamos ver como fica. Ó, nesse caso aqui, você tem a chamada equação segmentária. A equação segmentária
é uma forma especial que você tem para calcular a equação da reta que passa por dois pontos, sendo esses pontos exatamente os pontos em que cortam os eixos. Nesse caso aqui, você coloca x sobre o valor em que corta o eixo do x, a abscissa desse ponto, vai ficar x sobre 2, mais y sobre o ponto que corta o eixo do y, nesse caso aqui, 2. Aí fica x sobre 2 mais y sobre 2 é igual a 1. Fazendo esse cálculo, calculando o MMC dos dois membros, nós teremos aqui, conserva o 2, é isso? E soma os expoentes, vai ficar x mais y. E aqui, 2 dividido por 1, não tem, nós podemos pensar que aqui tivesse 1, não é isso? 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 1, 2. Quando nós igualamos aqui a equação com os denominadores iguais, nós podemos cancelar os denominadores, porque para que nós tenhamos uma igualdade é preciso que os numeradores também sejam iguais. Daí fica x mais y é igual a 2. Passando o 2 para o primeiro membro, ele passa negativo, fica x mais y menos 2 é igual a 0. Ok? Então, realmente, a letra A você fez de três formas, tanto da equação geral, como a equação reduzida, e agora a equação segmentária. Lembrando que a equação segmentária só é utilizada quando os pontos cortam os eixos, tá? Os eixos do x e o eixo dos y. Porém, a equação geral e a equação reduzida para quaisquer dois pontos, não necessariamente os pontos em que eles cortem os eixos. O que nós não podemos esquecer é que a equação segmentária é só para os pontos em que cortam os eixos, certo? Ou seja, quando a abscissa é 0 e o outro quando a ordenada é 0. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!